Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, quem fala aqui é o professor Danilo Fortunato, conforme prometido, por resolver essa avaliação aqui de vocês, né? Então, é uma avaliação bem simples e o conceito básico aqui, gente, vocês têm que estar atentos, daquela espinha dorsal da biologia, né? São os níveis de organização biológica. Então, gente, para resolver essa prova você precisa basicamente saber isso, níveis de organização biológica. Então, para estruturar qualquer raciocínio dentro da biologia, a gente precisa saber isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem lá seria o nível 0, né? O nível que a biologia normalmente não trata, é o nível da química, é o átomo. Então, se você sabe o que é um átomo, você já tem essa base para a gente começar a construir o conhecimento de biologia. Tendo um átomo, a gente juntando átomos, a gente forma moléculas. Ok? Então, moléculas são formadas pela união de átomos por ligação covalente. Esse é o conceito aí. São ligações estáveis e difíceis de serem quebradas. A gente pode colocar aqui em linha, né? Macromolécula. Que são moléculas formadas por outras moléculas, né? Então, por exemplo, um aminoácido é uma molécula. Mas um polipeptídeo, uma proteína, é uma macromolécula. São vários aminoácidos, são várias moléculas de aminoácidos para formar uma proteína. Então a gente tem aí o nível 2, né? Juntando várias moléculas, a gente pode formar organelas. Então, por exemplo, uma molécula a gente tem um ácido graxo, uma macromolécula que tem ácido graxo, a gente tem um fosfolipídio. Juntando vários fosfolipídios, a gente tem uma organela, que é a membrana celular, né? Funciona aí como se fosse nossa pele, que separa o meio interno do meio externo. Nível 3, né? Juntando várias organelas, a gente vai formar uma célula. Ok? E aí, gente, aqui a gente precisa ter também claro o que são isso, né? Então, moléculas são essas coisas que são formadas pela ligação covalente, né? Onde os átomos estão compartilhando elétrons. Macromoléculas é quando a gente tem várias moléculas menores formando uma molécula maior, né? Um monômero, isso aqui é um polímero, monômero uma parte, polímero várias partes. Organelas são formadas a partir de macromoléculas, mas qual o conceito de organela? Pequenos órgãos das células. E a gente chega aqui em célula, que é um conceito sim, totalmente essencial da biologia, que é a unidade básica da vida. Ou seja, se não tem célula, não tem vida. Ok? E aí, o que tem que ter uma célula para ter vida? Primeira coisa é a separação de meio externo e de meio interno. Acabamos de falar da macromolécula fosfolipídio, que forma uma membrana celular, né, ou membrana plasmática, separa o meio externo de interno na célula. Precisamos ter também material genético, né, que são as instruções, a receita do bolo, que é o DNA. Essa receita, né, vai passar por uma transcrição, né, que vai levar essa informação aí para a execução, que é o RNA mensageiro no caso, e o ribossomo, que faz a síntese proteica. Quando a gente tem essas coisas, a gente tem a base de uma célula. Uma célula muito simples pode ter só isso aí, beleza? Juntando várias células, a gente vai formar tecidos, ok? Então, tecidos, união de células. Se a gente juntar tecidos, a gente forma órgãos. Se a gente juntar órgãos, a gente forma sistemas. Se a gente juntar sistemas, a gente forma organismo.
A partir desse nível aqui de organismo, a gente entra na área da ecologia, ainda é uma área da biologia. Mas vamos parar por aqui, né? A gente pode juntar organismos e formar população, juntando várias populações, né, de espécies diferentes, né? A gente forma comunidades, juntando comunidades, que é a parte viva, com a parte não viva, que é o abiótico, a gente forma um ecossistema. E juntando todos os ecossistemas, a gente forma a biosfera. Então, isso aqui são os níveis de organização biológica, belezinha, galera? Então, isso aqui é essencial para você entender qualquer coisa em biologia, porque isso aqui, gente, é a espinha dorsal da biologia. Então, imagine que você, num organismo, vai formar um braço, uma perna, uma cabeça. O que você tem que ter? Você tem que ter estrutura. Então, quando você quer colocar alguma coisa que é acessório, você coloca dentro dessa estrutura, entendeu? Então, você precisa ter essa estrutura aí na sua cabeça. Não sei como que é para você, né, que está em só o nome, né? Falei dos conceitos, dos significados, beleza? Mas vamos lá. Questão 1 aí, né? Então, ó, sistema respiratório. Já falou aqui de sistema. Estamos nesse nível de raciocínio, né? O sistema respiratório é responsável por captar oxigênio para o nosso corpo e liberar CO2 após uma série de transformações. Está só te informando. Se você não sabia disso, você acabou de saber. Mas primeira coisa, onde você vai colocar essa informação? No nível de sistema. Então, já sei o que significa o sistema respiratório que ele faz. O sistema respiratório é composto por órgãos. Olha aqui o que ele está falando aqui. O sistema é composto por órgãos. É um conhecimento básico aí de sistema. Que atuam para o equilíbrio do organismo. No equilíbrio do quê? Da quantidade de oxigênio e de CO2, porque é só isso que ele faz. Entre suas funções estão trocas gasosas, então levar CO2 do ar para o nosso sangue e levar CO2 do nosso sangue para o ar. Defesa pulmonar, né, que é parte de doenças, né, de você se defender de uma infecção respiratória, por exemplo, a Covid entra nisso aí, e também a produção de som. Então, além daqui do vídeo que vocês estão vendo, vocês estão ouvindo minha voz. E para eu produzir minha voz, eu estou usando vibrações, e essas vibrações se propagam pelo ar. Então, toda vez que você fala, você está liberando ar. Faz o teste aí para você ver. Coloca a mão na frente da sua boca quando você falar. Você vai ver que sempre sai ar. Beleza? Então, para a gente emitir um som, a gente libera ar dos nossos pulmões. Então, a questão está só te informando até agora. Isso aqui é parte totalmente informativa. Só te lembrar aí que a gente está falando de sistema, o sistema é respiratório. E ela te falou que o sistema respiratório é composto por órgãos. Sistema composto por órgãos, beleza. E aí, ó, a alternativa correta que identifica os órgãos. Então, ela quer saber quais são os órgãos do sistema respiratório. E aí ele está colocando numa sequência, né? Eles estão enumerados. Então, nariz, beleza. Pelo nariz, passa lá pelo fundo da nossa boca, né? Que é a região da garganta. Faringe, pulmão e traqueia. Aí vamos olhar a primeira coisa, olha só. Todas as questões aqui, ó, estão com nariz, 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 nariz. Então, o nariz, gente, não vai servir para a gente raciocinar. Tanto faz, todas as questões têm o nariz. Todas as questões têm a boca. Boca, 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 boca. Então, por exemplo, eu não considero tanto que a boca seja parte do nosso sistema respiratório. A boca, na verdade, faz parte do sistema digestório. Quando a gente olha para essa parte de produção de sons, a boca vai estar realmente relacionada, mas a função essencial do sistema respiratório não é a produção de som, né? Uma função acessória dele, né? Mas beleza. Então aqui a boca não influencia a nossa resposta também. Vamos para o 4, ó. Pulmões, 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 pulmões. Então deve ter pulmões no nosso sistema respiratório. Não precisamos disso para resolver. Aí vamos para aqui no meio. Faringe, laringe, traqueia, alvéolos. Brônquios. Traqueia. Então, gente, como é que termina o nosso sistema respiratório, né? O fundo do nosso sistema respiratório é
O diafragma é a última coisa lá embaixo, porque o que faz o ar se movimentar para dentro ou para fora do nosso pulmão? É essa criação de um vácuo, né? Uma pressão negativa. E quem faz isso é o diafragma. Então, diafragma, diafragma e diafragma. A traqueia, ela está antes dos pulmões. Então, aqui, ó, a traqueia está errado. A traqueia está antes dos pulmões. Traqueia antes dos pulmões. Beleza, então já eliminamos duas. Beleza, gente, mas olha só. Então, a gente tem que ter noção também de que são esses órgãos. Agora, aqui a gente está olhando para quais questões? Essa aqui que tem traqueia, laringe e essa aqui que tem brônquios. Então, gente, o que a gente tem que olhar? Brônquios estão onde? Os brônquios estão dentro do pulmão. Então, brônquios estão dentro do pulmão, então não estão antes do pulmão. Desculpa. Os brônquios são uma ramificação que existe na entrada dos pulmões, né? Mas eles estão ali nos pulmões. Antes dos brônquios, a gente tem traqueia. E aqui tem laringe e faringe. Laringe e faringe, galera, é mais relacionado à parte da garganta. Então, a parte mais estrutural aqui, ó, nariz, boca, traqueia, que é o que direciona o ar na seção vertical. E aí, quando tem a divisão aqui, ó, que já é o pulmão, isso aqui já é o pulmão, essa região aqui da divisãozinha é o brônquio. Você já ouviu falar de bronquite? Bronquite é a inflamação dessa região aqui, que não deixa o ar entrar no pulmão, mas ele já está ali na entrada do pulmão, então ele faz parte do pulmão. Então a gente tem aí nariz, boca, traqueia, pulmões e diafragma. Essa é a questão correta, beleza? Vamos para a próxima? Espermatozoide. Você sabe o que é o espermatozoide? Então a questão está te falando, é a célula reprodutiva masculina. Vamos desenhar o espermatozoide? Então ele é uma célula, né? Então a primeira coisa, ele tem uma membrana plasmática, belezinha? Ele tem aqui na região uma espécie de capuz, que ele tem enzimas digestivas. Ele tem aqui uma região que é o núcleo celular, onde está o material genético que ele está carregando. Ele tem aqui, gente, um flagelo, e na base desse flagelo ele tem várias mitocôndrias para produzir energia, belezinha? Então tá aí o espermatozoide, um esquemazinho de espermatozoide bem simples. Mas a questão aqui não está querendo saber do espermatozoide em si, mas ele está querendo saber onde ele é formado. Então, gente, a gente tem que olhar para os órgãos do sistema reprodutor. Então, aqui essa questão é sobre órgãos do sistema reprodutor. Todo órgão, gente, tem uma função, ok? Então, função. Todo órgão tem uma função. Beleza? Então, por exemplo, a bexiga. Qual que é a função da bexiga? Vocês sabem? Quando vocês estão com a bexiga apertada, o que vocês estão fazendo? Estão segurando o xixi, né? Então, ela faz o quê? Armazenamento. Armazena o quê? Armazena espermatozoide? Não. Armazena urina. Ok? Então, essa aqui não é, porque ela armazena urina. Tá? Célula reprodutiva masculina produzida na vagina? Não, vagina é parte do sistema reprodutor feminino. É feminino, né? Ok. Ovário. Ovário também não existe nos indivíduos do sexo masculino, é feminino. Ok? Ah, tá. Então temos testículo e pênis que estão relacionados ao sistema reprodutor, né? A bexiga não está relacionada ao sistema reprodutor, né? Mas na urina ela faz parte do sistema urinário. Ok? Tá? O que o pênis faz? Além de fazer a parte da cópula, né? Da relação sexual, ele também tem dentro dele a uretra, né? Que é a saída. Então ele só pode conduzir aqui nessa parte de sistema reprodutor. Mas quem faz, né, quem gera essas células é o testículo. Então ele gera células reprodutivas. E aqui um conceito, né, gente? Sempre que uma célula é gerada, ela é gerada por outra. Uma célula é gerada de outra por
divisão celular. Ok? E aqui, no caso, células reprodutivas, elas têm divisão celular do tipo reducional, que é a meiose. Então, ela vai gerar gametas haploides, né? Haploides. N significa haploide. E o testículo é formado por células diploides, beleza? Ok? Então, essa aqui, testículo. Pronto. Então, ó, próxima questão, organelas. Aí, ó, de novo, ó, organelas. Organelas celulares relacionadas ao processo. Então, eu já falei, as organelas estão dentro das células, né? Relacionadas ao processo de respiração. Então, eu estou querendo saber qual que é a organela celular relacionada ao processo de respiração. Vocês se lembram? Então, gente, isso aqui é um conceito muito importante. Respiração celular. Então, a gente tem o sistema respiratório, que faz essa parte de troca gasosa, mas o oxigênio está indo para dentro da nossa célula para fazer parte de uma reação química, reação respiração celular. Então, essas organelas, né, são frequentemente referidas como casas de forças ou central elétrica da célula. Das células, pois no meio do processo de respiração celular, uma grande quantidade de ATP, né, que é a moeda energética da célula é gerada, belezinha? Então, gente, aí mostrou esse desenhozinho aí, ó. Você tem que conseguir reconhecer, galera. Teve o conceito bem claro ali e tal, não só o conceito geral, né, de formação de ATP, respiração celular, mas também essas analogias, né, central de força, central energética, elétrica e tal. Beleza? E aí tá aí, beleza. Essa aqui é uma organela. Então, gente, célula é uma organela? Não, célula é célula. Célula é formada por organelas. Glândulas também não são organelas. Glândulas são formadas por várias células. Na verdade, é um tipo específico de tecido epitelial. Então, na superfície, né, toda órgão ele vai ser revestido por células, que são células epiteliais, são células de revestimento, e um tipo específico de célula de revestimento pode formar glândulas. E as glândulas ainda podem ser divididas em dois tipos: glândulas exócrinas, por exemplo, do suor, né? Então, a glândula que produz alguma coisa que vai para fora do organismo, ou glândula endócrina, que são glândulas que liberam substâncias dentro do organismo, mas elas são conjuntos de células, né? Um tecido, vão formar glândulas. Substância é uma coisa da química, então em química se usa essa palavra, em biologia não se usa, não, você nunca vai ver substância, tá? Em química ele é usado mais ou menos como molécula ou elemento. Para essas duas coisas você pode falar substância, um elemento químico puro ou uma molécula pura. Molécula, aqui a gente já sabe que molécula não é isso, né? Porque molécula vão formar macromoléculas e macromoléculas vão formar organelas, né? Então sobrou o que? Mitocôndria, como única organela aqui. Outras organelas que a gente poderia ter aqui: cloroplasto, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e assim por diante, beleza, galera? Mas fiquem atentos aí, o que é uma organela? São os pequenos órgãos da célula, beleza? Vamos para a próxima? Vamos usar de novo aquela estruturinha ali para raciocinar, hein? Átomos, moléculas, macromolécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Você está vendo o organismo aqui? Não, né? Então pronto. Então não precisamos pensar em organismo. Tá vendo átomo, molécula, macromolécula, organela? Não, né? E célula? Vamos ver se você está vendo, consegue ver alguma célula aqui? Não, né? Então vamos eliminar a célula? Vamos eliminar a molécula? Você está vendo alguma molécula aqui? Não, né? Tá. Tecido. Gente, quando você for, por exemplo, imagina que eu tivesse uma região sendo mostrada e tivesse várias células assim, ó.
beleza? E aí aqui um outro tecido, isso aqui teria cara de tecido, estou vendo células, então estou vendo várias células e tal, isso aqui tem cara de tecido. Você consegue ver as células aqui? Eu não estou conseguindo ver, então não é tecido. Tá? Então sobrou órgão ou sistema. Esses aqui não são óbvios, né? Então, o que você vê aqui? Vai ter gente que vai falar que vê sistema. Tem gente que vai falar que vê órgão. Tem gente que vai falar que vê órgãos. Tá? Gente, essa estrutura abaixo tem uma função de controle de substâncias no sangue e formação da urina. Quem tem função é órgão. Órgãos têm função específica. Cada órgão tem função. Tá? Mas será que não é um sistema, professor Danilo? Vamos olhar se é um sistema? Então, está falando que esse carinha tem uma função específica, produzir urina, formar urina. Tá? Mas ele sozinho consegue fazer todo o processo de urinar? Não. Esse carinha aqui, que é o órgão que a gente está olhando, não consegue fazer tudo sozinho. Então, teria que ter outros órgãos aqui, ó. Então, o ureter, a bexiga e a uretra. Beleza? Vocês estão vendo aqui, ó, ureter dos dois lados, a bexiga e a uretra? Não. Então, isso não é um sistema. Está só focando aqui nos órgãos. Mas se tivesse o conceito, cada órgão tem uma função. Qual a função dos rins? Formar a urina. Qual a função do ureter? Conduzir a urina do rim até a bexiga. Qual a função da bexiga? Armazenar a urina. Qual a função da uretra? Eliminar para o meio externo, conduzir da bexiga para o meio externo a urina. Consegue ver que cada órgão teve uma função específica? Então isso aqui não é um sistema, isso aqui é um órgão, no caso, os rins. Beleza, galera? Ficou claro aí? Mas viram que existe um raciocínio? Tem um raciocínio por trás. Sempre tem esse raciocínio. Tenta entender o conceito, galera. Isso aí é fundamental para vocês. Ok? Vamos para a próxima. O óvulo. Estamos falando do quê? Do óvulo. Beleza? O que o óvulo é? Célula reprodutiva feminina. Antes da gente tinha falado da célula reprodutiva masculina, do espermatozoide. Então, gente, o óvulo já é maior que o espermatozoide. Não tem toda aquela estrutura, né, que o espermatozoide tem. Lá dentro ele vai ter material genético, né? Ele vai ter um núcleo lá que está carregando material genético. Beleza? E nesse núcleo ele é haploide. Ele só tem um conjunto, tem metade do material genético da mãe. Beleza? Onde que é formado essa célula reprodutiva? Na bexiga? Não, a gente já falou que a bexiga é feita para armazenar a urina. Útero, ovário? Não sei. Tá, vamos pular aqui. Próstata. Gente, próstata é parte do aparelho reprodutor masculino. Tá certo? Vai produzir fluidos seminais, né? Que vão sair junto com os espermatozoides, né? São fluidos acessórios. Testículo. Testículo mulher também não tem. Isso aqui é masculino. Beleza? Aqui também é masculino. Mas, gente, ó, existe pesquisadores que dizem que mulheres têm uma estrutura parecida com a próstata, que produz algumas substâncias também, algumas secreções, tá bom? Mas, tradicionalmente, a gente não vai falar que mulher tem próstata, ok? Então, sobrou útero e ovário. Mas vamos lembrar? Órgãos têm função específica. Então, não sei. Vamos olhar para o nome? Óvulo. Então, tem a ver com ovo, né? Tá vendo aqui, ó? Parece. Óvulo. Esse final aqui é pequeno ovo, tá? Vamos olhar para cá? Parece, não parece? Esse aqui é o órgão, gente, que produz óvulos. Ovário, ok? Então, ovário. E o útero? O útero, gente, é o órgão que vai fazer a gestação. Ele vai receber não o óvulo, ele vai receber o embrião.
Então lá vai se desenvolver a placenta. Então a função específica do útero é fazer a parte gestacional, receber o embrião, desenvolver uma placenta, nutrir esse embrião, ok? Então tem que saber função. Então esse aqui também não. Aí a gente poderia interrogar ele aqui. Mas só por analogia, óvulo e ovário a gente conseguiria resolver a questão. Então preste atenção aí, ó, na formação das palavras. A gente sempre fala que isso é importante. Biologia, as palavras fazem sentido. Tente prestar atenção sempre na estrutura das palavras. Próxima questão. A estrutura representada na figura a seguir é a unidade básica da vida. Pô, meteu um desenhozão aqui que tem, ó. O que tem aqui fora? Pode jogar aí também, tem os detalhes aí, ó. Membrana celular aqui, ó. Primeira coisa, pá. Segunda coisa, ó, meteu um núcleo. Outra coisa, dentro do núcleo aqui meteu um nucleolo, beleza. E aí colocou um monte de organela, retículo endoplasmático, citoplasma que não é organela, lisossomo, cromossomo, complexo de Golgi, vesícula, mitocôndria e tal. Então o que é formado por um monte dessas organelas? Gente, que é formado por um monte de organelas, essa molécula? Não, molécula a gente já sabe que é, sei lá, molécula da água, né? Molécula da água. H2O, né? Tecido, você está vendo um monte de célula? Não, estou vendo só uma. Então, não estou vendo um monte. Estou vendo organela? Não, estou vendo várias. Não é uma organela. Poderia estar vendo várias organelas, mas aqui uma organela não. Estou vendo célula? Opa, estou vendo célula. Então, célula, gente, ó, pá, membrana celular, tem um núcleo. O que mais? Tem um nucleolo lá dentro. Tem material genético, pode pôr aqui um cromossomo, X e Y, no caso se for um indivíduo do sexo masculino, né? O que mais a gente pode colocar aqui? A gente pode pôr uma mitocôndria, beleza? Se fosse uma planta, poderia ter um cloroplasto, beleza? Um complexo de Golgi. Os lisossomos, beleza? Uma célula, galera. Unidade básica da vida. Tem que ter esse conceito claro em mente. Quantas e quantas vezes na minha aula eu já desenhei uma célula, né, galera? Átomo. Átomo vocês não estão acostumados a ver em biologia. Eu vou desenhar aqui um átomo de hidrogênio. Então aqui tem um elétron. O elétron tem um Ezinho assim, né? Então ele está dando voltas aqui em volta do núcleo que só tem um próton, beleza? Então isso aí é um átomo. Um átomo. Isso aqui é um átomo, né? Então não é átomo, é célula, ok? Não é tecido, porque você não está vendo vários. Não é organela, porque tem várias organelas ali. Então, gente, vamos para a próxima. Estômago. O estômago é o quê? Um órgão. O que ele faz? Digestão, ok? Ele atua de forma conjunta com outros órgãos. Então, um órgão faz isso, mas ele não atua sozinho. Ele atua dentro de um sistema, o sistema digestório, que faz a parte de digestão. Uma das principais ações do estômago é a produção de suco gástrico, que é formado principalmente por ácido clorídrico, HCl, um ácido forte, que é composto por uma potente enzima, a pepsina. Então, além desse ácido clorídrico, o suco gástrico tem essa enzima pepsina. Essa enzima pepsina, ela quebra peptídeos, que são partes das proteínas, ok? Então, gente, o suco gástrico é produzido no estômago quando? Quando é que o estômago deve produzir suco gástrico? Quando a mucosa gástrica perde nutrientes, ela perdeu nutriente, aí você ataca ela para digerir ela? Não, né, galera? Nada a ver. Alimentos inicia seu caminho até o estômago, quer dizer, quando o alimento estiver na boca, você produz suco gástrico, e se não chegar lá, sem engasgar, precisa de suco gástrico? Não, né, galera? Onde que faz a digestão? No estômago. Que hora que precisa que ele faça a digestão? Quando o alimento estiver lá, galera.
Então, quando o alimento chegar no estômago, o estômago vai se distender, isso vai ser um estímulo à produção de suco gástrico, beleza? Então, é essa aqui. O estômago produz quando lipídios são diluídos por substâncias no esôfago. Mas, gente, o que o estômago digere? Peptídeos, pepsina digere peptídeos. O que tem a ver com lipídios? Não tem nada a ver com lipídios. Lipídios, gente, vão ser digeridos, né, no nosso intestino. Quando é liberada a bile e lipase pancreática, que vão ser digeridos os lipídios. Então tem nada a ver. Lembra aí, ó, pepsina, peptídeos. O estômago digere proteínas. Beleza? Terceiro, glândulas salivares liberam ácido clorídrico. Gente, sua saliva é ácida, azeda? Não. Tá parecendo crioulo, né? Falar demais chiclete azeda? Não, gente, não tem nada a ver. Você mascar demais o chiclete azeda? Não azeda. Você pode perder o doce, mas azedar ele não azeda. Então, gente, glândulas salivares liberam ácido clorídrico? Não, gente, glândulas salivares liberam amilase salivar, ok? Além da própria saliva, né? O líquido. E esse líquido aí vai fazer parte da digestão de carboidratos, né? De amido. Beleza? Então não é essa também. Pronto, aí ó. Vamos voltar lá e dar uma olhadinha de novo, ó. Átomo, molécula, macromolécula, organela, célula, tecido, órgãos, sistemas e organismos. Ó, essa coisa aqui, né, essa estrutura é formada pelo grupamento de 2 ou mais átomos. 1, 2, 3. Ah, tá, seguiu a regra. Unidos por ligação covalente. Covalente é uma ligação estável. O que acontece nessa ligação? Vão formar pares de elétrons entre esse átomo e esse átomo. E esse parzinho de elétron vai dar uma voltinha aqui, depois vai dar uma voltinha aqui, vai dar uma voltinha aqui e vai ficar preso. Mesma coisa vai acontecer aqui com outro par de elétrons. Beleza, galera? E ele vai dar uma voltinha aqui e essa ligação vai fazer os elétrons ficarem presos, né? Então apresentam duas características básicas. Estabilidade. Por quê? Porque os elétrons são compartilhados, ninguém fica. E eletricidade neutra. Então a quantidade de carga positiva aqui dentro é igual, ninguém vai roubar ou perder elétron aqui dentro. Lógico, o elétron vai tender a ficar mais para cá, que vai ficar mais positivo, e aqui mais negativo, formando a tal das pontes de hidrogênio. Mas, gente, o elétron vai continuar dentro da molécula de água. Beleza? Então, eletricamente neutro, mesmo número de prótons e elétrons. Ninguém perde, ninguém ganha elétron. Essa estrutura é denominada substância. Não, substância é coisa da química. Então, em química, talvez o H2O pudesse também ser chamado de substância. Mas ali, gente, é a molécula. Pô, molécula da água. Molécula da água. Ou H2O. Ok? Ele mostrou H2O. Mitocôndria. Mitocôndria é uma organela. Então, você não viu a organela ali. Você não viu glândula, que é formada por várias células. Deixa eu desenhar uma glândula aqui para vocês. Então, você tem uma camada de células aqui. Glândula sudorípara, galera. Beleza? Essas glândulas se unem e liberam a água aqui dentro, que é o suor. Isso é uma glândula. Beleza? Essa aí aqui é uma gotinha. Ok? A gotinha está saindo aqui. Uma glândula sudorípara. Tá vendo célula? Vamos voltar aqui nela. Deixa eu ver se vocês têm dúvida. Tem membrana celular aqui? Tem núcleo? Não, né? Então, não é célula. Ok? Então é isso, galera. Compromisso terminado com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like. Valeu, até mais.